Olá, gente. Boa noite a todos e todas. Agradeço demais o convite. Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação, tá bom? Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, ao curso online aí de produção animal sustentável, suinocultura e avicultura caipiras e agroecológicos, eu venho hoje falar com vocês, né, conversar um pouquinho aí sobre o bem-estar na suinocultura e avicultura, certo? Bom, e eu já começo deixando aí, né, uma reflexão, certo? Os animais, né, para que a gente começar a discutir sobre bem-estar. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa refletir e pensar sobre essa questão, bem-estar. Os animais, eles são máquinas ou são seres vivos que sentem, né? São máquinas produtivas ou são seres vivos que sentem, certo? Então, precisamos perceber, fazer reflexões sobre isso, e hoje nós já temos, na verdade, respostas, né, com relação a isso, baseados na ciência, tá? Então, nós temos aí, desde 2012, uma declaração, né, feita por vários neurocientistas e, enfim, pessoas envolvidas, né, pesquisadores envolvidos aí com o estudo do sistema nervoso, né, e eles declararam que existiam, né, substratos neurológicos que geram consciências, que os humanos não são os únicos a possuir esses substratos, né? Então, os animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, eles também possuem esses substratos neurológicos, tá? Então, os animais, né, eles são hoje declarados e cientificamente de uma forma bem contundente, até já a partir disso, né, nós temos orientado, vem sido orientadas as legislações com relação ao bem-estar, pensando nessa perspectiva. Então, aquela história que os animais são máquinas perfeitas que produzem e não sentem nada, né, como tinha um pensamento antigo que até hoje reverbera na nossa sociedade atual, é que isso aí caiu por terra, né, a partir dos conhecimentos científicos e avanço da ciência, principalmente nos estudos aí do sistema nervoso, tá? Então, nós temos hoje várias pesquisas provando e comprovando isso, né? Inclusive mostrando os circuitos neurais, né, que fazem algumas emoções comuns a nós e os animais, como o sistema de fuga e medo, que é muito comum nos suínos e nas aves, inclusive, né? Nós vamos falar. Então, os animais são sim seres sencientes, né? Para dizer mais precisamente, são seres emocionais, tá? Não são coisas, têm emoções e necessidades. Então, nós precisamos pensar em projetar os sistemas de criação, né? A fim de respeitar essa condição. Não dá mais para a gente achar, né? E esquecer que o animal ele tem uma inteligência. Todo animal ele tem uma inteligência nata. Ele tem uma percepção do meio que vai além até mesmo das nossas percepções muitas vezes, né? Tá? Então a gente é muito visual, os animais muitas vezes pelo cheiro, né, pelo odor, já conseguem perceber a nossa presença de longe. Então tem outras possibilidades aí inúmeras de estudar dessa questão da potência, né, dos animais. Tá? Então essa perspectiva aí com relação ao bem-estar, já partindo desse pressuposto que não há mais como negar a senciência animal, ou seja, a capacidade desse animal de sentir dor, medo, né, pânico, então, assim, é satisfação, essas capacidades já comprovadas cientificamente não pega, então a gente tem toda essa conexão aí nessa perspectiva do bem-estar animal, né, tanto no quesito científico, como também para além da questão moral, né, que muitas vezes foi o que vem primeiro, né, essa questão moral do que a gente acha com relação ao sofrimento, né, animal. Então, há muitos e muitos anos, pessoas e pessoas vêm se preocupando e se incomodando, né, com o sofrimento animal, principalmente atrelado à produção. E temos que lembrar que esses animais são seres sencientes e nós produzimos e criamos para que eles sirvam de alimento para nós, né? E aí existe a gente precisa trabalhar com essa dissonância cognitiva
que é ter esse conhecimento da percepção do animal como um ser senciente e, ao mesmo tempo, né, trabalhar com esse animal para a produção de alimentos, né, que tudo nos trouxe até aqui, essa coevolução aí dos animais, né, a forma de produzir a gente. Então, essa tríade aí não é só mais uma questão moral, hoje a gente tem a ciência e nós temos também a legislação, né? Inclusive no Brasil, nós já temos algumas leis, dispositivos legais, né, que orientam aí as condutas, as boas práticas de bem-estar dentro da produção animal, tá? Tá, então, mas o que é bem-estar animal, né? Então, a gente falou de ser ciência, entendemos o que é ser ciência, a partir de então surge essa preocupação aí, principalmente atrelada à produção animal, que é o bem-estar desses animais, né? E como diz um pesquisador aqui do Brasil, inclusive, né, que os animais que eles têm uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que sejam animais destinados ao abate, ao consumo humano. Mas enquanto eles estão sendo criados, enquanto eles estão sendo, né, domesticados ali dentro dos nossos cuidados, como que eles estão sendo tratados? Né? E a evolução humana, o processo evolutivo de percepção, né, que nós temos, é exatamente a mais do que esses animais, pelo desenvolvimento do nosso córtex, né, cerebral, principalmente a área do córtex frontal, a gente tem esse desenvolvimento para processar, né, todas essas emoções, diferente dos animais, e a partir daí fazer esse julgamento, né? Então, esse bem-estar, ele é o estado, né, do organismo durante as suas tentativas de se ajustar ao meio, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, é o estado físico e mental de um animal em relação às suas condições, né, em que vive e morre, tá? Então, o que que a gente percebe, né? Por que que isso importa? Por que que isso importa? Pensar e me preocupar com o bem-estar do animal dentro, né, da fazenda e por que que isso leva a nossa preocupação e a cada vez mais buscar meios para manejá-los de forma mais racional, né? Isso porque, além de tudo, é uma exigência de mercado cada vez mais, tanto nacional quanto internacional, tanto que a partir daí surgiram e surgem a cada dia, né, atualizações acerca das normativas nacionais e internacionais com relação ao bem-estar animal, né? Nós temos internacionalmente que serve de consulta e de orientação à Organização Mundial de Saúde Animal, né? Nós temos no Brasil o Ministério da Agricultura e Abastecimento, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, para citar alguns dos órgãos, né, relacionados a essa regulamentação e a essa organização das condutas e das práticas aí de bem-estar, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode me interrompendo, né? Porque mais do que uma palestra é mais um curso de formação. Então, porque na hora que vocês têm a dúvida, né, eu já puxo alguma coisa, alguma história, algum caso, e aí a gente torna mais dinâmico aqui o nosso momento, ok? Bom, então existe, né, se vocês consultarem lá a página da Organização Mundial de Saúde Animal, vocês vão ver que existem as normas internacionais de bem-estar, e essas normas estão relacionadas aí ao transporte, né, desses animais, à utilização dos animais nas pesquisas científicas, no ensino, né, nos sistemas de produção. Então, está aí, nos sistemas de produção, né, principalmente a produção de produtos de origem animal, carne, ovos, leite, tá? Então, a questão do sacrifício, né, dos animais, tanto destinados ao consumo, como também aqueles para fins profiláticos. Então, existem normas de condutas, principalmente pensando na perspectiva, né, de minimizar a dor e o sofrimento desses animais, né? E também a relação com os animais de situação de rua, que é outra problemática que nós temos, né? Os equídeos de trabalho. Então, para cada desses pontos aí, existem essas normas, e né, é possível consultar aí na página, ok? Bom, o bem-estar animal, nós não podemos dar bem-estar para os animais, tá? Ou eles, né, a gente pode dar condições e meios para que eles alcancem, tá? Então, e esse bem-estar, ele pode variar de muito ruim a muito bom, né? Então, para além das questões da importância, né, por que essa importância do bem-estar, essa preocupação, é que já está provado, né, por vários trabalhos aí, que os ganhos em produtividade e saúde de animais
que são manejados dentro das práticas de bem-estar. Redução de perdas por estresse, né? E valoração social e ética, porque hoje em dia, inclusive, cada vez mais cresce o mercado de animais, né, de produtos de origem animal, de animais criados livres de gaiola, animais, né, de maternidade coletiva, né, gestação coletiva no caso de suínos, tá? Então, a gente tem avançado e tem buscado essas questões e tentar aliar o quê? É, exatamente esse equilíbrio, né, entre produtividade e o bem-estar do animal. Até que ponto, né, a gente vai pensar só em produção e esquecer e fechar os olhos para algo que já está posto, né, que é a questão da ciência animal e essa relação aí conosco, tá? Então, quando o bem-estar é pobre e os manejos são inadequados, o estresse social, porque assim como nós os animais têm esse estresse, propicia quedas na produção, né? Ou seja, diretamente, reflete diretamente aí do produtor e na qualidade dos produtos, reflete na reprodução, né? Muitos animais acabam entrando, não entram em si, ou reduzem, ou têm mortalidades embrionárias, ou em séries de problemas reprodutivos, né? Tanto relacionado às fêmeas como ao macho. No crescimento desses animais, no ganho de peso, e relacionado a isso, associado ao aumento na incidência de doenças, podendo levar até a morte aí desses animais, tá? Então, qual a importância e como assegurar, né? Uma das formas mais sistemáticas de orientação de como a gente organizar e entender o que é esse bem-estar, vocês vieram tendo vários momentos desse curso falando sobre os principais manejos, as principais estratégias, né, de criação desses animais, do sistema de agricultura familiar, agroecológica, e o que a gente percebe que o bem-estar é garantir essas necessidades básicas que está relacionada à nutrição, né? Então, a questão da alimentação do animal, qual a qualidade e a quantidade que esse animal está comendo, né? Então, está relacionado a isso, se tem todos os nutrientes ali, se a água, né, que ele está utilizando, se essa água é fresca, é disponível, tá? Então, relacionado à nutrição, se o animal recebe uma suplementação na época mais desafiadora, se não, enfim, né? Se é um animal que é totalmente embaiado, ou é um animal que vai para piquetes, né? Ou vive nos galpões, enfim, como é, tá? Questão do ambiente, então, a gente avalia a partir, né, desses 5 domínios que a gente fala hoje, ou que começou com mais 5 liberdades dos animais, tá? Então, elas, dentro dessas 5 liberdades, vai pontuando e avaliando cada quesito para resultar e avaliar se o grau de bem-estar do animal está bom, está pobre, tá, né, ou tá rico, tá? Então, você teria a ideia de 5 liberdades foi o que primeiro surgiu, né? Mas é muito difícil você manter o animal totalmente livre, né? De alguma questão dessa, para ele expressar totalmente seu comportamento, totalmente livre de dor e desconforto, a partir do momento que a gente está falando de produção animal, né? Então, por mais que seja uma produção de base agroecológica, de agricultura familiar, que é uma produção voltada, né? Que os animais eles acabam tendo maior respeito a um desses domínios, né, uma dessas liberdades, que é a expressão do seu comportamento, estão mais próximo ao conduta do que é, né, natural, animais criados em piquetes, muitas vezes, né, mais soltos, então, e muito mais, vamos dizer assim, tendo essa socialização com os outros, né? Então, a gente percebe que tem essa diferença, mas quando você vai para a indústria, né, é mais desafiador ainda manter essas questões, tá? Então, a gente tem variação aí desses domínios, o que é mais desafiador para uma indústria, o que é mais desafiador na produção caipira, né? Tá? Então, as 5 liberdades surgiu lá com essa preocupação já na década de 70 ainda, né, de muitos, não foi nem no Brasil, é internacional, né, esse movimento, e começou com esse impacto, né? O que era produzido, porque o que aparece, o que apresenta nas propagandas, né? Que esses animais são muito bem criados, vivem felizes, alegres, satisfeitos em pastagens lindas, sombreadas, ou abrigos limpos, né? E condicionados. Então, mas na verdade viu que muitas dessas produções não é dessa forma. Então, começou a ter esse incômodo e buscar que os animais, para ser produzidos, teriam que ter, pelo mínimo, essas 5 liberdades. Livres de dor e desconforto, livre de doença, livre de fome e sede.
livre de medo e de estresse e livre para expressar o seu comportamento, né? Conforme os estudos vão avançando, e não para, é dinâmico, né? Porque é uma ciência nova, tá? Então, conforme os estudos em bem-estar animal vão avançando, a gente vai adaptando para que seja mais condizente, principalmente com a realidade produtiva, né? Então, domínios físicos e funcionais foram transformados, essas liberdades. Então, o animal que era livre de fome e sede é o domínio de nutrição, né? Livre de dor e desconforto relacionado ao ambiente, livre de doenças, à saúde, né? Livre para expressar seu comportamento natural, aí é relacionado ao domínio de comportamento. E entendeu que essa questão do estresse e do medo está muito relacionada a ser alcançado ou não esses domínios, nutrição, ambiente, saúde, comportamento, né? Então, se o animal ele está com tudo positivo na nutrição, no ambiente, na saúde, na expressão do seu comportamento, ele vai estar experimentando experiências positivas, consequentemente, seu domínio mental, né, ele vai estar livre aí de medo, de estresse, né? E aí, assim, a partir dessa mensuração, a gente consegue ter o status de bem-estar, né, desse animal, tá? Então, hoje existe instituições que trabalham com certificação de bem-estar animal e eles utilizam protocolos baseados nesses domínios, né? E hoje já está avançando para mais um, para trabalhar para além disso, né? Que seja uma parte, que é a interação homem-animal, que é tão importante e ainda quiçá a mais importante, né? Porque é a partir daí que todas as outras se desenrolam. Bom, aqui a gente tem um esquema ilustrativo da aplicação do modelo desses 5 domínios do bem-estar animal, com o propósito aí de identificar, por exemplo, as causas e as consequências da baixa produção de leite pelas porcas, né? Então, quando você vai avaliar nessa situação problema, o que que ele viu? Que a baixa produção de leite, o domínio 2 relacionado ao ambiente, estava aí prejudicado, né, com relação à alta temperatura do ar, restrição de espaço e de água. Lembrando que os suínos, eles têm uma dificuldade enorme, né, para o processo de termorregulação, né, porque eles têm as glândulas sudoríparas afuncionais, então é mais desafiador para eles em clima tropical, por isso pensar na questão do conforto do ambiente é tão importante, né? E imagina o animal, né, com desconforto térmico, com hipertermia, com calor, ele vai reduzir consumo de alimento, movimentação, e aqui eles trazem esse esquema. Então, com esse ambiente, com essa questão de alta temperatura, restrição de espaço, tem um efeito no domínio um, né, que o animal ele tem uma privação de nutrientes, que ele reduz essa alimentação, privação de água, já que tem restrição de água aqui, pode levar a uma desnutrição e a desidratação. Também tem efeito sobre a saúde, então, do animal, por causa dessa hipertermia, e uma situação de estresse, principalmente no ambiente, pode levar a uma imunossupressão, né? O que pode ocasionar, no final das contas, de novo, tanto o efeito na nutrição como o efeito da saúde, leva um aspecto, né, de doenças afetando aí o domínio 3, tá? Isso, consequentemente, vai levar o quê? A uma apatia, um comportamento diferenciado desse animal por conta desse efeito todo nos outros domínios, né? Consequentemente, ele vai ter uma situação dos seus estados mentais, que é as emoções, que é o que a gente pode perceber, né? Fraqueza, frustração, desesperança. Então, essa situação todinha aí resulta, né, nessa baixa produção de leite, leva a um baixo desempenho dos leitões, consequentemente, e assim a uma baixa eficiência reprodutiva, porque você vai ter menos leitões desmamados, ou menos pesados, ou com problemas, né, ou que acabaram vindo a óbito por conta dessa situação, né, de baixa alimentação, baixo aleitamento das porcas, tá? Então, um exemplo que às vezes você mexendo, tendo essa noção para entender onde é a causa e o que é consequência. Então, a causa inicial ali não era uma doença nessa situação da baixa produção de leite, não é uma mastite, não é uma alimentação que já veio desbalanceada, não é nada relacionado a isso, né? Mas é o ambiente que está, enfim. Então, fazendo essa correlação, identifica qual é a causa, é mais fácil para você trabalhar e assim outros domínios podem ir melhorando a partir desse ponto, tá? E por que que como que a gente percebe essas alterações nos animais, né? E como que a ciência consegue perceber, detectar e como é possível isso?
tá? Porque quando os animais eles vivenciam essas emoções, seja positivas ou negativas, oriunda desse manejo, pensando nessas questões dos domínios, o que que a gente percebe? Quase sempre está associado a mudança no comportamento e na fisiologia, né? Ou seja, nessas funções do corpo do animal, como a postura, pressão sanguínea, transpiração, batimento cardíaco, tá? Então você vai ter diferença na expressão vocal, na vocalização, tanto no tom, na intensidade, né, da vocalização desses animais. Hoje a gente já tem trabalhos não só, né, com outras espécies estudando essa questão, né, de vocalização e a variação no efeito e essa relação com a emoção do animal ali naquele momento. A tomada de decisões, então, as escolhas que aquele animal faz, né? E essa tomada de decisão que você avalia para ver o que que é melhor para ele. Então, às vezes ele escolhe uma alimentação, né? E em detrimento de outra, e avaliar isso se tem um efeito no bem-estar e no ganho de peso desse animal também, tá? A questão também hormonal, porque, né, numa situação de estresse, o hormônio liberado é o cortisol e o sistema também é autônomo, né, com a liberação de, no caso de adrenalina, noradrenalina, ali pela adrenal, a gente começa a ter um efeito também hormonal aí dos animais, que pode afetar o sistema nervoso autônomo, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? E hoje a gente está avançando também nos estudos de expressão facial, principalmente para reconhecer e relacionar quando os animais estão sentindo dor, tudo mais. Então, isso são alguns indícios de que o animal não está bem, né? E, consequentemente, se ele não está bem, isso vai resultar, claro, na condição corporal dele, na condição de vida dele e, consequentemente, nos produtos oriundos desse animal, tá? Então, as relações inadequadas, né, seja entre os homens e os animais, outro ponto aqui importante falar, eles influenciam negativamente no comportamento social, na produtividade e na qualidade dos alimentos, seja pela voz, pelo contato físico ou pela interação geral. As interações positivas, elas vão contribuir para comportamentos sociais apropriados, então o manejo que passa pelo manejo quem? Quem é o ser racional, com córtex frontal desenvolvido, com a capacidade de elaborar as emoções? É o Homo sapiens, ser humano, que está manejando esses animais. Tem entendimento da ciência, tem entendimento da legislação, tem entendimento, a partir desse momento, que não tenha mais a ignorância, que passa a ter esse conhecimento, né? Começa a entender que, entendendo eu, se esse indivíduo, ele é um indivíduo, é um ser, e ele tem emoções, tem vontades, tem necessidades próprias, independente da minha vontade, necessidade de consumi-lo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, até o ponto da gente chegar, hoje a gente tem um movimento muito crescente, e é salutar, porque é um movimento que vem contrário, que é o veganismo, né, o vegetarianismo, que vem crescendo, que é contrário a essa produção, esse consumo, mas muito voltado para esse consumo industrial, dessa produção industrial de sofrimento, né? Porque nós sabemos que muitas famílias agricultoras, elas passam e passam, né, tempos e tempos pelas criações animais, além de serem, muitas vezes, servirem como poupança, né, serve ali como processo de alimentação durante, né, gerações e gerações, tá? E e mantém vivo, né, muitos genótipos e muitas genéticas desses animais que guardam, principalmente na nossa região, a capacidade de se adaptar, né? Então, as interações positivas dentro dos manejos com esses animais vão resultar, né, com comportamentos sociais apropriados. Agora, é claro, precisa ter percepção, observação, vontade, né? E precisa ter algo que eu acho que precisa ser estimulado, e alguns têm, outros não têm, que é uma propensão ao afeto, independente de qualquer coisa, a buscar a melhoria de todos que estão envolvidos, né? Então, quando a gente tem esse movimento de não consumo de carne, né, de produtos de origem animal, é contra também esse sofrimento. Mas a gente também tem que avaliar, né, até que ponto o que a gente está falando aqui é o consumo, né, a soberania alimentar, a segurança alimentar de povos, de crianças, de pessoas, né, mas pensando na sustentabilidade, tá? Então, essas interações positivas, esses comportamentos que são apropriados, eles fazem com que a produção e a vontade de produzir, ela também, né, aconteça, e que o consumo, ele acabe sendo mais consciente nesse sentido. E interações negativas, que são bem ditas aversivas, elas vão promover medo,
tá, nos animais, além de problemas relacionados à saúde e à reprodução. Então, vários trabalhos já trazendo isso. Ok, nessa primeira parte, o apanhado geral sobre o que é bem-estar, né, e essa importância para a produção animal, né. Então, aqui eu vou entrar um pouquinho e a gente vai direcionar e principalmente aos principais desafios dentro da suinocultura e dentro da avicultura para o bem-estar, né. Pelo tempo que a gente tem, cada espécie dessa é um mundo, né, e lembrando mais uma vez que para falar de bem-estar eu tenho que entender do manejo e eu preciso entender do comportamento, né, eu preciso entender como é o manejo zootécnico, como é as necessidades sanitária alimentar, né, desses animais, preciso, mas eu preciso entender, né, como é o comportamento e as necessidades emocionais que esses animais têm. Então, como desafios aí da suinocultura, a gente tem aquela questão do confinamento, né, principalmente animais confinados isolados, tá? Lembrando que os suínos, né, eles são animais sociais, gregários, tá? Então, são animais que realmente acabam sofrendo, né, com essa questão aí dos animais em confinamento separados, principalmente. A limitação, né, de espaço físico e de interação social, tá? Então, esse confinamento também que os animais não conseguem ter acesso à área externa, né? E a gente foi vendo que esse modo que a gente chegou hoje foi tentando resolver problemáticas, só que resolver problemáticas e hoje surgiram outras. E muitos dos modelos que são utilizados aqui no Brasil, somente pela indústria, vêm importados, né, de fora. Então, trabalhar a produção da nossa agricultura e da suinocultura, dos pequenos produtores, da agricultura familiar, é importante para a gente poder reduzir, inclusive, uma grande problemática, que é o transporte. Eu não coloquei aqui porque eu coloquei só relacionado dentro da porteira, né? Mas a gente tem o transporte desses animais, que é um desafio que eleva e acarreta vários problemas e de injúrias e lesões nas carcaças desses animais, né? Então, outro desafio são os procedimentos dolorosos sem anestesia, como, por exemplo, a castração, né? E o estresse térmico, tá? Porque, como eu falei para vocês, são animais que têm dificuldade no processo de termogeração por conta das suas glândulas sudoríparas afuncionais, né? Então, o processo maior é por mecanismos sensíveis, né, como condução, convecção, por isso que eles chafurdam na lama, precisam, né, de locais úmidos, precisam desse contato com áreas mais frias das baias, né? E também por conta do processo de ofegação, né? Então, pela troca de calor da respiração para o meio, tá? E as soluções, né? O que que a gente tem de soluções? Então, tem vários problemas, tem, mas eu quis trazer aqui para vocês os que são os que a gente vê o tempo todo que mais impactam, né? Nessa questão do bem-estar, tá? Lembrando que outros desafios estão mais pontuados, acabam afetando o bem-estar, porque se eu tenho um desafio relacionado à alimentação, né, e a questão nutricional desses animais, vai ter um problema, mas o espaço físico limitado, ele traz um problema, né, que é a questão da competição. Espera aí, gente, só um minuto. Então, o que que acontece, né? Essa questão também da limitação do espaço, do confinamento dos animais, e aí separa os animais para não entrarem em disputa pelo alimento, mas ao mesmo tempo aí já tem a dificuldade da interação social, tá? Então, são todas essas questões relacionadas, né? E aí a gente tem algumas soluções e vem se aplicando, né, em algumas empresas produtoras e apesar de alguns pequenos produtores ainda apoiarem, ainda apostarem nas baias individuais, né, dependendo da situação de como for, às vezes as matrizes elas vivem em grupos estáveis de 6 a 10 fêmeas, né, a hierarquia ela é estabelecida por dominância, depois que a hierarquia é estabelecida, que ficam aqueles grupos fixos, que é o mais comum nas pequenas produções, né? Esses animais eles acabam criando e diminuindo essas brigas, né? Quando tem um novo membro, acaba tendo esse restabelecimento aí para restabelecer a dominância, uma nova briga. Mas quando você consegue manter os grupos estáveis, isso, né, diminui bastante. Os suínos, eles passam, né, de 6 a 8 horas do dia cavando, chafurdando, buscando comida em grupos. Então, essa emoção de busca, esse comportamento de busca, né, de satisfação pela busca é muito
muito forte nos suínos. Então, as porcas, elas precisam poder exercitar-se fisicamente, interagir com o grupo e explorar o ambiente, além de poder delimitar seu próprio espaço e área de descanso, tá? Então, os suínos, eles são extremamente, né, o que diz, é um dos mais próximos, assim, com relação à inteligência, né? Muitas pessoas que criam, que têm contato, conseguem perceber isso, né, de animais que conseguem abrir porteira, de estarrachar parafuso, enfim, são várias coisas. Tem experimentos que trabalharam com esses animais para eles poderem movimentar um cursor de uma tela para outra a partir do focinho, né? E eles viam na tela esse cursor movimentando, e isso estava relacionado ao ganho, né, de uma recompensa. E depois viu que os animais, mesmo sem a recompensa, continuavam fazendo, porque para eles essa coisa da investigação, da busca é muito importante. Então imagina se isso salta, né, dentro de um animal, o processo de confinamento total, sem contato com a área externa, leva a sofrimento. Né? E até que ponto os consumidores vão querer ainda continuar consumindo carne de animais que vivem dessa forma? Ah, professora, então quer dizer que industrial não é produtivo? Está aí altamente produtivo e estão controladas e produzindo? Sim, controladas e produzindo. A busca e o processo evolutivo é conseguir atrelar as duas coisas. E já que a agricultura familiar, e principalmente de base agroecológica, e quando a gente fala de produção animal de base agroecológica, ela não pode fugir da premissa do bem-estar animal, né? Então, quando a agricultura familiar pensa nessa transição para trabalhar com a agroecologia, né, um dos preceitos é prestar atenção nesses comportamentos e tentar buscar essa forma de produzir, que era a forma de produzir dos antepassados, né, que guarda muitos conhecimentos tradicionais que são importantes para o que a gente tem hoje, afinal de contas, foi desde lá, passamos muito mais tempo produzindo daquela forma, né, de uma forma mais rústica e mais caipira mesmo falando, né, do que essa forma industrial. Foi a produção industrial, essa grande produção, que precisou levar a esses sistemas, né, que acabam entrando em conflito aí com o bem-estar dos animais. Mas dentro da produção da agroecológica, dentro da agricultura familiar, a gente consegue trabalhar a premissa do bem-estar, e isso é algo que tem que pegar para si, trabalhar para poder agregar valor ao produto, né? Tá? Então, a gente tem ainda um desafio muito grande que está relacionado à segurança sanitária, né? Porque não tem condição de ter produto de origem animal sem inspeção sanitária do médico veterinário, para que aquele animal ele esteja de boa qualidade para chegar à mesa, né, do consumidor. Então, tem que ter muita clareza com relação a isso, para que a produção, né, ela tenha essas condutas, essas premissas da sanidade e da nutrição, para ter essa boa. Então, o desafio para dentro desses processos é exatamente a questão também, né, do abate desses animais, um abate que seja humanitário, seguro, e que tenha essa inspeção, certo? Porque é um risco, né, para a nossa saúde, caso não sejam. Muitas doenças, certo, em humanos são, né, de origem animal, que são as zoonoses, né, são transmitidas entre homens e animais, então, e muitas de origem alimentar também, tá? E então temos que ter cuidado com relação a isso. Tá? O bem-estar, né, na suinocultura, existe hoje essa certificadora, né, ela certifica as fazendas que tratam, né, trazem os quesitos, preenche os pré-requisitos ali do bem-estar, e eles têm percebido, né, que as matrizes bem alojadas, elas têm melhorado a sua produtividade, e têm crescido, principalmente na Europa. Por que na Europa? Porque são pequenas produções, consegue-se fazer assim, né, criar os animais de forma livre, mais livre, em áreas com mais contato com a área externa, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto, então, essa importância das gestações, né, coletivas, né, dos locais coletivos para essas fêmeas, tá? Outra solução passa pelo enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental é exatamente, já que o animal foi tirado do seu habitat natural, do ambiente externo, para ele buscar, forragear e foi jogado dentro de uma baia, né? Esse animal ele vai ficar entediado, porque principalmente se o que pulsa nos suínos é a busca, ele vai ter a sua busca limitada.
Então, pensar em enriquecimento desde com substratos, como palha, né, as camas, né, para esses animais, tá? Pendurar também, né, principalmente eles gostam de utensílios que estejam pendurados, né, do que no chão, certo? Tem preferência por isso. Só que os suínos também, eles se entendiam. Então, de tempos em tempos é importante trocar, né? Pode-se utilizar estruturas de madeira com móveis, tanto sensorial como também espelhos, né? Podem ser utilizados para refletir, claro, com segurança. É, estruturas também alimentadoras, que o animal ele vai brincando e a ração vai caindo aos poucos, né? Então, isso aí vai criando, né, esse sistema de busca e o animal acaba diminuindo as interações negativas, agonísticas de briga, né, e também a sua sensação de tédio, né, por conta do tempo de confinamento, tá? Então, muito importante o enriquecimento ambiental para todas as espécies que vivem em cativeiro, confinadas, né, porque elas vão exatamente permitir, e exatamente permitir isso, tá? É, outra questão, né, então que a gente botou que é um desafio, e como que a gente vai pensar na solução, está relacionada à castração ética, tá? Então, para pensar a questão do desafio dos procedimentos dolorosos, a gente tem aí a possibilidade da castração ética. E essa castração ética, ela é a castração cirúrgica, que só pode ser recomendada, né? A gente tem a castração cirúrgica, que só pode ser recomendada por médico veterinário realizada por operador capacitado, tá? A imunocastração, que é um método já aceito hoje, sem restrições, né? Então está sendo bastante utilizado porque dialoga muito com as premissas do bem-estar animal, né? Porque você não precisa colocar o animal, submeter ele a um procedimento cirúrgico. Devem ser utilizados equipamentos com devida manutenção e higienizados para fazer essa castração de forma ética, né, cirúrgica. E a castração cirúrgica, ela deve ser realizada com anestesia e analgesia. Ainda hoje, muitos são feitos sem isso, né? Mas a partir, de acordo com a legislação, a partir do dia, né, eles terão até o 1º de janeiro de 2030 para utilizar analgesia e anestesia em toda e qualquer castração cirúrgica, independente da idade do animal, tá? Lembrando que a castração dos suínos é obrigatória, né? Por causa do odor, aquele odor que fica na carne por conta do animal inteiro, então é obrigatória a castração. E uma das possibilidades de fazer é a imunocastração, que é feita no animal alguns dias antes, e esse animal ele tem uma produz anticorpos, né, contra o GNRH e acaba contra esse hormônio que vai produzir e estimular a liberação, né, de testosterona, que é um hormônio que acaba caracterizando o odor na carne, tá? Então é como se o animal tivesse castrado, mas sem estar, teoricamente, né, retirado os seus testículos, tá? Bom, e a normativa é essa daí, ó. Instrução normativa, quem quiser, essa é o que rege a questão das boas práticas de manejo e bem-estar animal nas granjas de suínos de criação comercial, né? Para a criação comercial. Mas a partir daí, porque é exatamente essa criação industrial, intensiva e tudo, mas a partir daí já, né, deixam premissas também para a criação caipira, e provavelmente aos poucos a gente vai avançando aí na legislação, então ficar sempre atento a isso. Essa legislação de 2020, né, a cada tempo a gente tem novos avanços. Algumas coisas elas são proibidas, né, como o corte dos dentes, outras vão ser proibidas também ao longo do prazo, que é aquele tique da orelha que é feito, né, em alguns animais, tá? Então, é isso. Outro ponto de solução que a gente colocou foi o problema, foi o estresse térmico. Então, pensando nesse contraponto, seria trabalhar o conforto térmico, né? Então, as propriedades, elas devem aplicar os procedimentos para minimizar o estresse, seja pelo frio ou pelo calor dos animais. Tem que ter sistema de fornecimento de calor para os neonatos, leitões e animais fisicamente comprometidos, né? Por exemplo, piso aquecido, lâmpadas ou aqueles abrigos. E tem abrigos e tem formas de fazer artesanal, então nada impede, utilizando materiais, né, muitas vezes encontrados na própria propriedade. Hoje a gente já tem modelos alternativos para baratear muitas dessas estratégias. Monitoramento da temperatura dos alojamentos dos animais, então é bom ter, não é tão caro, manter ali um termoigrômetro para ficar monitorando, né,
quando subir muito, poder utilizar quem tiver condições, às vezes até os pequenos produtores a gente viu, eles fazem com a mangueirinha, né, aqueles sistemas de aspersor e colocam o ventilador mesmo de forma mais artesanal. É possível, quando é pequeno, também é possível fazer, né? E o telhados dos galpões, das estruturas, com material mais reflexivo, utilizar material mais reflexivo e também, quando possível, pintar de branco, que isso vai ajudar no conforto das instalações, né? Eu trouxe aqui um exemplo desse trabalho, que ele é de 2023, foi no Paraná, mas foi no verão. Então, eu trouxe porque ele traz esse controle e mostra o efeito da climatização e de uma maternidade convencional. Só para vocês verem o efeito do clima. Então, imagina os animais são criados a campo, sem sombreamento, né? Então, ou então em baias com o telhado muito baixinho, com aquele desconforto, sem sombreamento ao redor, né? Então, imagina o desafio, tá? Então, aqui, nesse trabalho, ele acompanhou a avaliação do desempenho de leitões na fase de maternidade entre os sistemas de alojamento A e convencional, na época do verão, certo? E aí viu que tem vantagens e desvantagens, né? E o que ele percebeu? Por exemplo, né, algumas vantagens com relação à questão da climatização. Os animais desmamados no período, na maternidade já foi muito maior, né, do que na maternidade B. As mortes relacionadas, elas foram maiores nas convencionais do que nas que tiveram as mortes relacionadas, né, nesse período. O peso dos leitões aos 23 dias foi também muito melhor, foi melhor, né, na questão da maternidade A, que tem a questão da climatização, e teve efeito também no ganho de peso diário dos leitões, né, em gramas, com relação da diferença entre um e outro. Algumas foram pequenas diferenças, tiveram diferença estatística, mas a gente já vê uma melhora em algumas situações, tá? Então, depois dito isso, né, essas principais questões e atreladas ao bem-estar de suínos, eu trouxe aqui para a gente refletir essas três situações, tá? Queria colocar aqui para vocês. Qual das situações vocês acham que promove mais liberdade e bem-estar emocional? Desculpa. E bem-estar emocional para os animais? Olha lá, situação A é um confinamento rústico individual. Cada animal ele está em um curral pequeno de alvenaria, com piso de cimento, sem contato visual com outros animais. A ração e a água são fornecidos diariamente, mas não há nenhum objeto ou estímulo no ambiente. E os animais têm pouco espaço para se mover ou explorar. Quais são as características? A higiene é razoável, tem controle do manejo facilitado, porém o ambiente é pobre e isolado, certo? Na situação B, tem uma baia coletiva coberta com enriquecimento simples. 4 a 6 suínos dividem uma baia de 6 metros quadrados, com piso misto, uma parte é ripado e uma parte com palha seca. Tem acesso a garrafas PETs penduradas, cordas e troncos para morder e brincar. Os animais interagem entre si e expressam comportamentos de exploração e recebem luz natural. E como uma das características, tem maior liberdade, um estímulo comportamental, mas tem mais desafios sanitários, tá? Porque tem essa interação maior entre eles. Já na situação C, nós temos uma área externa cercada com abrigo rústico. E aí lá os suínos vivem soltos em piquetes com vegetação rasteira, sombra natural e um abrigo simples com cobertura de palha. O solo é de terra batida e há acesso à lama para termorregulação. A alimentação ocorre em coxo, com água em bebedouro suspenso. Tá? Tem maior expressão de comportamentos naturais, como fuçar, banho de lama, mas a maior exposição a climas e a questões de clima, né, e parasitas, ok? Aí eu pergunto para vocês aí, nessas três situações, qual que promove mais liberdade e bem-estar emocional para os animais? Botem aí no chat, o que vocês acham? A, B ou C? Bora ver aí. E aí? Colocaram? Hum. Cadê as mensagens aqui para eu ver? Misericórdia. C, certo. Área externa cercada com abrigo rústico, né? Exatamente, tá?
Exatamente isso aí, né, gente? Por quê? Permite a expressão do comportamento natural dos suínos, porque eles têm como forragear, escavar, banho de lama, que ajuda na termorregulação, e a possibilidade de socialização. Eles têm liberdade para expressar o comportamento natural, conforto térmico também, né, mais garantido, interação social e ausência do desconforto. O ambiente ele é mais complexo e permite um mau controle do próprio comportamento, né, o que contribui para os estados emocionais positivos, tá? O risco de doenças parasitárias ou exposição ao clima precisa ser manejado com práticas adequadas, rodízio diário, vermifugação, sombreamento, né? Então, tem que pensar nessas estratégias que consigam mesclar manter a produtividade, mas ao mesmo tempo também esse bem-estar dos animais. Agora, a pergunta é diferente, são os mesmos casos, mas a pergunta é: qual seria mais viável economicamente uma propriedade familiar? Qual desses três? O que que vocês acham? Coloquem aí de novo. Bora, quem mais? B. Ok. B, né? Exatamente, tá, gente? Então, a baia coletiva coberta com enriquecimento simples, né? Porque ela vai oferecer melhor relação custo-benefício, mantendo os animais nesse ambiente controlado, mas tem esse bem-estar com baixo investimento, que são utilizados, né, palha, corda, garrafa PET, essas questões. Então, o custo mais baixo que os piquetes acaba sendo, né, menos insalubre que o confinamento individual, tá? O piquete é o sonho, né, para o bem-estar e expressão do comportamento, mas acaba sendo melhor controlada a questão individual sanitária desses animais. Facilita a observação, a limpeza, a vacinação, a alimentação, né, com menor exposição aos riscos climáticos e menor demanda por área, tá? A questão aí é equilibrar, né? E ela é a mais equilibrada entre bem-estar e viabilidade econômica. Então, para a propriedade familiar, animais em baias coletivas, com enriquecimento ambiental, com a sanidade garantida, com a alimentação balanceada, né? Com esses pré-requisitos aí, é muito difícil ter problema com relação à produção. Show? Ok. Muito obrigada com relação ao bem-estar de suínos, né? Agora vamos entrar no bem-estar de avicultura. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer até agora? Tudo tranquilo? Vamos deixar para debater no final? Bom, com relação ao bem-estar na avicultura, a gente tem algumas semelhanças de problemas, né? Principalmente relacionado à condição que nós vivemos aqui, que é de estresse térmico, nesse clima, tá? Então, essa questão da ambiência também é uma problemática. Então, para a gente trabalhar com isso, né, eu coloquei também aqui os desafios. Quais são os desafios principais? Tem vários, mas relacionados a essa questão do bem-estar que a gente pode atuar com as práticas de bem-estar, né? Então, também está relacionado a confinamento, superlotação, manejo inadequado desses animais. Isso acarreta alta densidade de aves, falta de acesso a áreas externas, né? Estresse pela manipulação, a forma de apanhar os animais, gritos, né? Barulho na hora que chega. Então, enfim, isso aí leva a problemas no bem-estar, né? A redução do bem-estar, do grau de bem-estar desses animais. A ambiência também inadequada, com temperaturas extremas, seja calor ou frio, mas na nossa região, né, o problema maior é o calor. A má ventilação e acúmulo de gases, né, então a má ventilação daquele espaço, a falta de enriquecimento ambiental, então tudo isso prejudica a ambiência, né, aquele local ali que o animal está. E o desafio é o sanitário, né? Principalmente dentro da agricultura familiar, por conta do baixo controle de doenças, principalmente a questão das medidas preventivas, né? De vacinações, vermifugações, a falta de protocolos de limpeza, muitas vezes também a ausência de quarentena, né? Separar os animais doentes, ou quando adquire novas aves, novas pintainhas, não fazer essa separação. Então, dentro da agricultura familiar, a gente tem um desafio com relação a isso. Já na industrial, a sanidade ela é altamente controlada, porque também se não for, Ave Maria, né? Que aparece uma coisa ali, você tem. Então, a questão da biosseguridade, né? Ela é muito, muito forte dentro das granjas avícolas para exatamente garantir essa questão sanitária. O que a gente vê sendo um desafio dentro, né, para garantir o bem-estar dentro da produção da agricultura familiar. Também
né, com relação à base agroecológica, tá? Então, o bem-estar na avicultura, o que que a gente pensa a partir desses desafios colocados, os principais desafios, né? Alguns dos desafios. No dia a dia são tantos, né? Dentro de quem produz, o produtor é que sabe ali, né? A produtora, é ela que sabe. Então, o bem-estar na avicultura, com relação às soluções, perpassa pelo entendimento, pela compreensão do comportamento animal. Na verdade, em qualquer local. Né? Se você compreende, você trabalha a favor desse comportamento, o animal vai responder, tá? Ele vai responder positivamente. Então, o animal que tem a necessidade, as galinhas, elas, em condições naturais, elas passam boa parte do tempo ciscando, à procura de insetos e sementes. São animais também sociáveis, gregáveis e também têm ali o seu território, né? Tem como comportamentos, né, de que elas gostam de fazer, que sentem, que você vê a presença de natural, né, desse comportamento, que é tomar os banhos de areias, fazer ninhos para botar seus ovos, ter um lugar mais alto para assar pequenos voos, né, os puleiros, por exemplo, ou fugir também das aves dominantes, poder esticar as asas, espojar-se, bicar objetos e forragear. Aí vocês imaginam o desafio que são para as aves poedeiras, principalmente do sistema industrial, né? Que não conseguem, então, lá dentro daquele espaço, não conseguem fazer muitos desses comportamentos que é inerente à espécie, que é inerente àquela espécie no seu ambiente natural. Então, mais uma vez, a responsabilidade ética, moral, né? E eu digo aí, até quem é até cristão, né? Pensar nessa questão é esse cuidado atento, esse cuidado prestando atenção, de reduzindo e minimizando o máximo possível que a gente puder o sofrimento dos animais, né? E é um processo como é cíclico, né? É um elo, o elo de afeto, o elo de cuidado, ele também é um elo, ele contrapõe o elo da violência, o elo da brutalidade, dos maus tratos. Então a gente tem que pensar nisso para pensar nessa questão para lutar cada vez mais contra os maus tratos dos animais, seja animais de produção, seja animais de companhia, seja animais de trabalho, né? Então a gente tem essas questões, tá? Então as soluções a partir desse entendimento do comportamento, uma outra é exatamente os sistemas alternativos de produção avícola, né? Então não tem como você falar em produção industrial, por exemplo, de aves poedeiras confinadas em gaiolas e dizer que ali você está garantindo o bem-estar. Você pode ter até alguns domínios, né? Ali, alimentação, a ambiência controlada, o clima, a temperatura, o ar e tudo, mas muitas coisas ficam prejudicar a saúde do animal, né? Mas o comportamento natural, até que ponto isso tem peso? Né, isso tem peso. Então, a gente precisa avançar também nas pesquisas, fazendo a comparação dos sistemas. Já temos muitos, mas a gente precisa avançar para e propor modelos, porque também não adianta, né? E aí, a proposta de modelos, né? É exatamente essas alternativas na produção agrícola que você traz, inclusive, e aí aqui a gente tem um sistema caipira de produção de aves que você tem ainda a vantagem de não precisar transportar, né? Lembrar que se a gente poder fazer, né? Isso é uma das premissas da segurança alimentar, é você poder fortalecer o seu território, né? O alimento ser produzido ali. O que não é, sim, a gente poder trazer, fazer a troca e tudo mais. Mas poder fortalecer isso, né? E fortalecendo com o quê? Com as espécies, com as raças nativas adaptadas e os sistemas adaptados para cada região. Então, os sistemas alternativos aí, a gente tem CAD free, os líderes de gaiolas, os que têm acesso a piquetes, né? Tá muito baseado aí no sistema caipira de produção de aves, ou em produção de frangos e ovos orgânicos, tá? A premissa desse é que esses animais, eles estão livres de gaiola, né? Vocês podem ver que eles são livres dessas gaiolas, tá? E aí, a partir desse pressuposto, né, tem outra questão que é exatamente respeitar a densidade das aves por área, se for para ficar nos galpões, se for para ficar nos piquetes. E aí, de acordo, né, com o tipo, né, da produção, o sistema de produção, a gente tem uma variação. Mas aí, de uma forma geral, de 8 a 10 aves por metro quadrado, né, frango de corte, e quando for galinhas poedeiras, aí de 6 a 7 aves por metro quadrado. Mas vocês podem ver que a variação, né, na densidade por galpão e por piquete, claro que piquete só vai falar a partir daqui, porque tanto aqui como aqui eles usam ainda, né, dentro de galpão, os animais aqui
queijo frio, eles são livres de gaiolas, mas ainda estão dentro dos galpões, não têm acesso à área externa, tá? Então, esses outros três aqui já têm acesso à área externa, então tem também a dimensão aí dos piquetes, como vocês podem observar. O enriquecimento ambiental para as aves, também, principalmente, né, essas que são poedeiras, que vão ficar confinadas, as que puderem, então lá o galinheirozinho, né, o pessoal utiliza para sistema industrial, mas no galinheirozinho pequeno que vai manter aqueles animais, então, ou os pintinhos, usar fardos, né, de alfardo para fase de cria, pode usar pedra para desgaste de bico na fase de produção, lembrando, né, que a debicagem é uma das questões que prejudica, né, o bem-estar dos animais, é uma conduta que, na verdade, a tendência dentro, ela totalmente é contrária, né, a esse bem-estar. Muitas vezes as certificadoras, elas aceitam um aparo desse bico até 10 dias, né, mais ou menos, e depois nada mais, tá? Mas é exatamente esse canibalismo e essa debicagem para evitar o canibalismo, que é consequência de um confinamento desses animais em superlotação, em confinamento. Então, utilizar a estratégia de enriquecimento pode diminuir e evitar a necessidade de fazer a debicagem, né, desses animais. Tá? Então, a tendência é que futuramente isso acabe sendo até proibido, né? A grande questão é, de novo, colocar, porque também você deixar os animais naquele confinamento em que uns vão estar, né, se bicando as penas do outro, comendo os outros, aí você tem um efeito na saúde, também no bem-estar de outros animais. Então, tem que colocar aí, né, na balança, e esse é o desafio, principalmente para a indústria, né, porque na produção, na agricultura familiar, os animais estão mais soltos. O uso de verduras também como enriquecimento, né, é importante, fica legal. Poleiro, seja metálico, seja mesclado, né, bambu, madeira, de madeira, enfim, tem várias possibilidades para estar utilizando dentro dos galpões, para enriquecer esse ambiente. E a questão do conforto térmico, né, já estou, acho que 1 hora de fala, aqui a gente tem 2 horas de curso, já estou chegando aqui nos finalmente, tá? Mas a questão também, bater mais uma vez, tanto o conforto térmico, estamos numa região, né, de climas quente, então, esses animais, das aves, também têm uma dificuldade, as penas, elas dificultam, né, a troca de calor, tá? Então, o conforto desses animais perpassa pelo monitoramento da temperatura, do ambiente, do galpão, né, do galinheiro, mesmo que seja rústico, pequenininho, é bom saber o local que vai instalar esse galinheiro, né, se tem sombreamento ao redor, tá? Ou se não tem, tentar colocar sombrites, né, que podem ser utilizados. Instalação de equipamentos de ventilação podem também ser colocados na média já, quando se aumenta, começa a agregar, né? Quando você precisar colocar esses animais confinados. Então, plantar árvores ao entorno é muito importante. Criação de cercas vivas, né? Como capim-elefante ou bambu, se for deixar os animais soltos em piquetes. Orientar a construção dos galpões no sentido leste-oeste, para evitar que o sol da manhã e da tarde bata e entra, né, pelas paredes laterais do galpão, e o animal ele possa, então o sol passa na cumieira, e não tem problema com relação a isso. Telhado alto e com boa inclinação, permitindo a circulação de ar. Pode-se colocar garrafas PETs com água congelada penduradas para refrescar o ambiente. Alimentar, né, os animais nas horas mais frescas do dia, início da manhã, fim da tarde. Evitar manejo estressante nos horários mais quentes, como vacinação, coleta de ovos, enfim, outras questões também, tá? Então, isso tudo está atrelado. E, diante disso que foi falado, como considerações finais, nós podemos dizer que produzir com bem-estar melhora a saúde e produtividade do animal, atende a demanda do consumidor consciente, é um produto com maior valor agregado, as práticas de bem-estar, elas são acessíveis e comprovadas, além de muitas já apresentarem caráter legal e obrigatório, tá? Então, produzir com bem-estar é uma premissa para a sustentabilidade e segurança alimentar, e todos estão envolvidos nisso, né? A pressão do consumidor e da sociedade, então, quem está dentro das universidades, dos espaços das agrárias, tem que estar comunicando o que é isso, que é a importância, o consumidor está alerta. Eu não quero mais o consumo de animais de que são maltratados, né? Então, já é uma mudança, para além, né, de outras coisas. A questão da indústria e do varejo também,
tá? E claro, né, como a gente já colocou aqui, o nosso foco hoje foi pensando antes da porteira, no produtor, estratégias que podem ser utilizadas aí para melhorar a questão do bem-estar desses animais, ok? Eu agradeço, estou aqui aberta agora, né, para vocês poderem trocar aí, se tiverem alguma dúvida, espero que tenha sido claro, tenha entendido, se não, vamos tirar as dúvidas agora. Então, a questão não é se os animais são capazes de raciocinar, nem tampouco se são capazes de falar. A questão é saber se são capazes de sofrer. E vocês viram aqui, né, que já está mostrado, mais visto do que batido, que eles são sim capazes de sofrer, certo? Então é isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora, pela palestra, que foi excelente. Só temos que agradecer à senhora. Pessoal, não sejam tímidos, façam perguntas para a professora, que ela está disponibilizando o seu tempo para dar essa palestra para a gente, que é de incrível tema e de incrível relevância para todos nós, até para nós do projeto, os integrantes do projeto que está trabalhando com isso diariamente, tanto para os alunos, como os produtores, como os pessoais que estão fazendo as pesquisas com esses animais. Então, a Rocha andou perguntando a ela. E muito obrigada, professora. Obrigada, Duda. Vamos lá, meu povo. Alguma dúvida? Janaína levantou a mão. Pode dizer, Janaína. Abriu o áudio aí. Professora, Hum. parabéns, a palestra foi ótima. Eu queria saber a respeito do enriquecimento ambiental nas pequenas propriedades. Como é que a gente pode trabalhar isso tanto para suínos como para as aves? Então, foi esses que eu apresentei para vocês aí, utilizar com garrafa PET, com correntes, né? Podem ser utilizados para esses animais, bolas também, eles acabam tendo para os animais, as pedras para eles debicarem, né? Pode ser utilizado comedouros que tem, hoje você encontra, que coloca a ração, joga, os animais vão buscando alimentação ali, mesmo para pequenos produtores dá para utilizar, certo? Essas estratégias, principalmente que esses materiais, principalmente corda, madeira, garrafas PETs, né? Essas correntes, isso aí é fácil. Agora, é importante lembrar que precisa ir mudando, né? Porque os animais, eles realmente acaba enjoando. A parte da palha é importante manter, mesmo em pequenas propriedades, é como a gente fala, né? Ter um animal, ele precisa ter uma área de fuga, principalmente quando são coletivas, né? Tem aquele espaço em que ele não quer mais estar ali no meio ou está sendo acuado, poder ir para uma outra área. Então, mesmo nas pequenas, é possível colocar essas estratégias, né, em prática, uma ou outra. O do enriquecimento ambiental, os que a gente vê, já vê resultados positivos mesmo, utilizando essas tábuas, algumas tábuas eles colam aqueles espelhinhos, né, que refletem também, os animais vão muito, mexem muito, né, então tem essas interações, essas possibilidades. Ok? Ficou claro, Janaína? Ok, mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Tá todo mundo cansado já no final do curso de formação, né? É assim sempre, Eduardo? Ninguém pergunta, não? É porque todo mundo ficou claro, entendeu tudo? Diga, Marilene. Boa noite e obrigada aí pela palestra maravilhosa. Meu nome é Marilene e eu trabalho aqui com a agricultura familiar aqui na Paraíba. E uma das coisas que a gente observa é que, em geral, a criação de aves, e especialmente das galinhas, é uma criação que os animais, independente da idade, estão todos juntos e misturados, né? Então, teoricamente, pelo fato das galinhas ser gregárias, então deveria se manter assim ou tem alguma outra orientação a mais? Então, o que acontece, né? Na criação caipira, o grande problema de você manter esses animais juntos está quando você confina, né? Quando os animais são caipiras, estão criados soltos, você tem essa possibilidade maior. Então, o que a gente, a premissa? Se a gente puder separar de forma rústica e tudo, que consiga construir separações, é possível. Você melhora a questão sanitária, tá? Mas, para a questão do bem-estar, do comportamento natural, criar junto é muito melhor para os animais, né? Então, eles têm isso. E aí, então, é aquela forma.
O animal, o espaço que eles estão sendo criados, tem a vacinação, eles estão criados soltos, tem controle sanitário ali, a entrada de outros animais, faz a quarentena, os que estão doentes conseguem separar? Beleza, pode ser criado juntos, né? E aí a gente percebe que você tem um certo controle. Agora começa a ter um espaço que é mais sujo, um espaço que você já não tem esse controle de entrada de animais, aí já é bom, a gente já começa a ver que os animais mais jovens começam a ter efeitos mais sanitários, começam a ter mais perdas, né? Por conta do desafio imunológico mesmo. Então, a gente tem exatamente esse contraponto. E por isso que eu digo, trabalhar o bem-estar é você vai e a cada situação as estratégias elas são, a gente tem uma geral do que é a noção, mas para cada local você vai adaptar, porque é de acordo com a estrutura que já tem, com a vegetação que já está possível, o que é possível o produtor conseguir fazer, né? Lembrando que é isso, confinou os animais, quanto mais confinados, quanto mais o espaço você tem a transição de outros animais, você manter as etárias, né, as faixas etárias separadas favorece, mas prejudica também o comportamento natural, que eles gostam de estar agregados juntos, né, todos juntos. Você vê os pintinhos, né, vão correndo atrás da fêmea e tudo, então, o que a gente precisa bater nessa premissa da criação caipira, solto com os animais criados todos juntos, é esse controle. Controle a cada animal que chega, controle das vacinações, né, dos animais, para poder ir do ambiente na limpeza para evitar esses problemas. Certo? Ok, obrigada. E uma das coisas que a gente observa é isso, de que algumas propriedades aí já está com... ao invés de aproveitar o comportamento animal da galinha para chocar, e botem já não fica assim, já faz uma incubação artificial, e aí eu acho que é uma preocupação voltada a como que esses piquinhos, galinhas, convivem com a mãe para aprender, inclusive, os hábitos, né, os comportamentos, né? Acho que essa é uma outra questão, né, quando tem chocadeira, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que é exatamente a dinâmica ela é diferente da produção industrial, né, para a produção caipira ela é diferente. Então, assim, a gente consegue, na hora que você começa, aí é uma preocupação mesmo, dentro da produção caipira, você começar a querer pegar modelos industriais e trabalhar isso, pode ter um desafio ali no desenvolvimento dos animais, né? A gente vê isso em algumas situações, que são modelos copiados da grande indústria, mas que não se adequam, porque acham que avançou de um lado, precisa avançar daqui. Mas muitos conhecimentos do que já era feito continuam dando certo até hoje, né? O que a gente precisa do mau controle é quando você vai em grande escala, aí o desafio é maior. Ótimo. Obrigada, viu, Marilene? Cadê? Deixa eu ver aqui. No caso da suinocultura caipira, que os pequenos produtores criam todos juntos também, se aplica a mesma linha de pensamento da avicultura? Então, o que que acontece, né? É a mesma, o que a gente sugere na suinocultura, de novo, vamos lá, o que a gente sugere, os animais com faixas etárias diferentes, a gente conseguir separá-los, eles, por categorias, e que eles possam estar juntos dentro daquelas categorias, exatamente pelas questões sanitárias, né? Então, a gente tem a questão sanitária, e a gente tem a questão do bem-estar, então precisa muito colocar na balança. Suinocultura caipira, dos pequenos produtores, eles estão criando todos juntos esses animais, como é que está essa estrutura, como é que está a limpeza dessa estrutura, né? Então, tudo isso, por mais que a gente melhore a questão, e outra, qual é o espaço que esses animais têm, porque quando você cria muito junto espaço pequeno, também tem um problema com as brigas, tá? Então, lembrando, para a agricultura, para a pequena família, para o pequeno produtor, você tem, para a manutenção do comportamento natural, os animais criados da área externa, é importante, mas que você consiga ter divisões com relação à idade, seria muito melhor, né? Tá? Pelo comportamento deles. E aí os grupos, eles se organizam e se mantêm, né? Os jovens, eles se aprendem uns com os outros, porque é na brincadeira que eles vão aprendendo, né? Mas para a questão sanitária, acaba a gente mantendo separado. Então, por isso que às vezes você vê essa aplicação, né, quando os animais são separados, a gente tem uma maior qualidade sanitária, tá? Então, fica muito aí. Tem que fazer essa avaliação local, em loco, né, para a gente ver o que, que é possível mexer e o que, que não, porque às vezes o que está dando certo, a gente também não mexe.
Ok? Respondi, Selvina? Selvina, né? Selvina, produtora de suíno, né? Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, gente? Ou alguma consideração que queira complementar? Diz, Marilene, por favor. É o seguinte, uma das aspectos positivos, né, entre tantos do bem-estar animal, a senhora falou a respeito da qualidade do alimento. Há algum artigo, alguma coisa que possa disponibilizar para a gente que nos ajude, né, a ter mais argumentações, né, para além de todo o benefício que é, né? Sim, aquela questão da gente poder ir e dizer, olha, você prover bem-estar, isso dá qualidade até na carne, por exemplo, né? Nós temos, inclusive, alguns trabalhos que mostram como a carne do suíno, do animal, tem trabalhos também voltados para a questão do sistema imunológico, né, da defesa. Então, eu posso, sim, compartilhar, na hora que for, eu acho que a gente tem uma possibilidade de colocar lá todas as referências, né? Eu mando para vocês, e aí fica para vocês consultarem, tá? Do que foi utilizado nesse trabalho, e que trazem, né, essas comparações do sistema convencional, do sistema caipira, e as vantagens que tem sobre um e o outro. Agora, o que a gente percebe muito, que tem sim o efeito, o animal que está criado, respeitando o comportamento natural, desde que ele tenha a sanidade e a alimentação assegurada, né? Que vai influenciar no seu bem-estar. A qualidade dessa carne, a qualidade que esse animal tem, a partir do que ele consome, né? Isso tem um efeito. Até que ponto? Agora são poucos estudos, a gente precisa avançar mais, mas já tem alguma coisa, viu? Posso compartilhar sim. Ok? Obrigada, porque quando a gente está em espaços como o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente leva os questionamentos, então a gente ter, né, esses estudos... Um dado científico, né? Para um estudo, né? Para ajuda. Obrigada. Nada. Então, mais alguma coisa? Acho que foi, né, Duda? Acho que sim, professor. E mais uma vez, muito obrigado. E pessoal que não assinou a lista de frequência, está no chat. E parabéns, professora. Foi ótimo. Seria melhor se fosse pessoalmente, mas infelizmente a gente não consegue por conta do semestre, que está muito apertado. Mas muito obrigada, professora, por tudo, tudo, tudo. Oi, neném! Eu agradeço muito também, viu, gente, a participação de vocês aqui, né, as trocas aí também com as perguntas. Essa questão do bem-estar é algo que a gente está cada vez mais trazendo para os nossos dia a dia, né? Principalmente suínos e aves aí, que é algo que a gente precisa avançar para a gente fortalecer essa produção da agricultura familiar e agroecológica pautada no bem-estar, é ela que consegue garantir isso, eu não tenho dúvidas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse curso, vai continuar, né, acontecendo, tem mais uma palestra, né, Duda, que tá do professor, você tem essa informação, né, Duda, que vai ter uma palestra na próxima semana ainda, no dia 2, para encerrar, Tenho, né? professora. Muito obrigada por a senhora ter me lembrado que eu tinha esquecido. Pessoal, só para lembrar que no dia 2 a gente tem uma palestra com o professor Fernando sobre inclusão parcial da folha de Tabioba na alimentação alternativa de suínos. Ele é lá da Angola e será uma participação excelente e especial. E como a professora falou na aula passada, que quem não conseguir participar, ela vai emitir certificado que estava na programação, porque essa palestra é uma programação extra, e possivelmente a gente talvez tenha outra que é com... Agora me fugiu o nome dela, mas aí, se tiver outra depois dessa, a professora ela vai mandar no e-mail e a gente vai sempre estar avisando a vocês. E obrigada pela participação e obrigada de novo, professora. Obrigada, tchau, tchau, gente. Ó, Thali levantou a mão. Thali. Parabéns pela palestra. Rapidinho. É só uma dúvida sobre o curso mesmo. É que ontem, quando eu entrei já praticamente no horário de início. E aí a professora tinha comentado da possibilidade da palestra sobre fitoterápicos.
Aí a dúvida seria se seria específico em alguma situação ou seria uso de fitoterápicos e de forma geral na agricultura familiar com relação a aves e suínos. Eu não sei te informar, porque eu não tive essa conversa ainda com a professora, mas aí eu vou pedir para ela esclarecer ou na palestra do dia 2 ou em e-mail para vocês, tá bom? Ah, tá ok, então, muito obrigada. E o material, Duda, que eu compartilho com você, eu mando para você, você como é que vai fazer com os Professora, artigos? a professora Alessandra ela estava fazendo assim. Aí enviava para ela, aí quando ela fosse enviar o link da próxima palestra, ela enviava junto o material. Ah, então pronto, tá certo. Ótimo. Marilinha. Posso, desculpa aí, mas aqui me ocorreu agora. Professora, esses trabalhos que já se tem trabalhos com bem-estar animal, né? Mas eles têm sido feitos com animais de raça nativa ou a maioria deles são com animais de raças exóticas, industrial? A maioria é de industrial, né? A maioria dos trabalhos que nós temos é com a produção industrial, que é o maior desafio com relação ao bem-estar dos animais, né? Sim. Mas, até porque a agricultura familiar, então, assim, a gente tem muito mais, essa questão da carne, do efeito na carne, o animal que sofre um estresse antes da abate, o que acontece com a carne, então isso já tem vários estudos, né, principalmente na carne suína, então, que está condicionado a esse mal, né, maus tratos, a falta de bem-estar, então, tem esses modelos, mas realmente para a agricultura familiar, para raças mais nativas, a gente não tem muito, né? Pouco, viu? Pouco. Se eu não me engano, agora na pesquisa eu tenho que baixar aqui, que eu fiz tanta coisa, mas li tanta coisa que aí você fica, né, com a cabeça doidinha. Mas a gente encontra mais em aves do que em suínos, inclusive, o que eu encontrei. Eu vou compartilhar e você dá uma garimpada aí, tá certo? Tá bom, agradeço, obrigada. Você trabalha com isso, Marilene? Na Paraíba, é? Eu trabalho com agricultura Ou você é familiar. produtora? Ah. Não, eu sou veterinária, trabalho com Você agricultura é a familiar. Marilene da agroecologia. É a Marilene da agroecologia do movimento. Isso. Ah, tá certo. E tenho me dedicado nesses últimos anos a raças nativas, né? Então, por isso... Maravilha. Mas eu estou perguntando isso, assim, porque eu acho que a gente também pode avançar, né? Nesse sentido, Adaptar mas os eu acho trabalhos. que a gente ter dados da agricultura industrial, suinocultura industrial, é bom porque são argumentos que a gente tem para cada vez mais incentivar mudanças de sistemas e mudanças de raças, né? Isso. E uma das grandes questões é exatamente esse ponto, são as perdas, principalmente no pré-abate, no transporte, no pós-abate desses animais da indústria. Porque na agricultura familiar a comercialização é local, o animal não tem tanto estresse, o transporte é um efeito terrível dentro do bem-estar, né? E tem muitas perdas, inclusive de carcaça, por conta de pancada. Então, chega na hora do frigorífico, esses animais eles precisam ser abatidos, e aquela parte ela é condenada, ou quando não é condenada, em algumas situações, ele é colocado para consumo humano. Então, é um desafio muito grande dentro da indústria, né? Sim, Então, sim. eu concordo com você também. Pois a gente vai trocando as figurinhas. Tá bom. Obrigada. Ah, eu agradeço demais. Show, né, Duda? Então, Sim, professora. ok. Então, gente, queria agradecer aí, a Duda vai fazer a finalização, né? Boa noite, obrigada pela presença de todos aí. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora. E até a próxima, pessoal.